Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 29 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 29, nós vamos falar das ofertas para a festa das trombetas, né? Finalzinho do 28, nós estávamos falando das ofertas diárias, oferta do sábado, as mensais, da Páscoa, da festa das colheitas e, por fim, a festa das trombetas, né? Então, a gente viu que essas festas eram festas oficiais e foram instituídas lá no livro de Levítico, né? A festa das trombetas, aí vamos dizer que a última festa, ela demorava 7 semanas, né? Era uma celebração de 7 semanas, e nós vemos que o início dessas festas, ela iniciava 50 dias depois da Páscoa, né? Com a festa da cevada, a festa que era a colheita da cevada, a colheita do trigo, encerrando aqui com a festa das trombetas, né? Que já estávamos ali entrando no outono. E tinha na festa da trombeta, né? Com o próprio nome já diz, ela era tocado o chofar, né? E tinha toda uma representação, né, para Israel, principalmente porque a trombeta era um instrumento essencial ali, utilizando-se o chofar para falar a respeito, né, da convocação da guerra, por exemplo. No primeiro dia do 7º mês, celebrem a festa das trombetas, convoque um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. E nesse dia, apresente um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Será acompanhado de oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para o novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresente também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Esse sacrifício especial são um acréscimo aos holocaustos mensais e habituais e serão apresentados como oferta de cereal e as ofertas derramadas prescrita que os acompanham. São uma oferta especial de aroma agradável ao Senhor, né? E as ofertas para o dia de expiação, o que é isso? A purificação dos pecados cometidos, né? Culpa, erro. Então se fazia essa oferta de expiação. Olha só, no 10º dia do 7º mês, convoque outra reunião. E aí, nesse dia, que é o dia da expiação, vocês se humilharão, se arrependerão e não farão nenhum trabalho habitual. Apresente um holocausto como aroma agradável ao Senhor, e ele será constituído. E aí ele vai trazer a descrição, né? Novilho, carneiro, 7 cordeiros, né? Essa oferta é uma acréscimo à oferta pelo pecado apresentado para fazer a expiação, e ao holocausto habitual com oferta de cereal e as ofertas derramadas que a acompanham. E aí nós vamos ver ofertas também pela festa das cabanas. A festa das cabanas é a mesma que a festa dos tabernáculos, né? Ou festa das tendas, festa das colheitas, né? Estamos falando da mesma coisa. E ela era celebrada por 7 dias. Então, no capítulo ainda aqui 29, nós vamos ver a descrição quanto às ofertas por esta festa. No 15º dia do 7º mês, convoque outra reunião sagrada, né? Em algumas versões fala uma festa sagrada. Nesse dia não faça nenhum trabalho habitual, é o início da festa das cabanas, uma festa de 7 dias em homenagem ao Senhor, né? Então, essa festa ela foi instituída para lembrar ao povo de Israel o tempo de peregrinação, onde eles habitavam em tendas, né?
No primeiro dia da festa, apresente o holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor, que será constituído. Aí ele vai trazer a constituição do que deveria ter nesta oferta, né? E aí ele vai trazendo dia após dia. Por exemplo, no terceiro dia da festa, tá no versículo 20, sacrifique 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilho, carneiro, cordeiro será acompanhado de uma oferta de cereal e de sua oferta derramada conforme o número prescrito. Apresente também um bode como oferta pelo pecado, além dos holocaustos habituais como oferta de cereal e oferta derramada que acompanha. No quarto dia, sacrifique 10 novilhos, 2 carneiros. Então, ele vai trazendo. Lembrando que esse sacrifício não era de uma pessoa, era de toda a comunidade, né? Todo o povo de Israel reunido nessa celebração, né? Que aqui nós estamos falando da festa das cabanas, festa do tabernáculo, festa das colheitas. Então era toda uma coletividade oferecendo sacrifício e celebrando ao Senhor por aquela ocasião. E aí, no capítulo 30, né? Que é o último nosso hoje, vai falar sobre as leis acerca dos votos e juramentos. Olha só, Moisés mandou chamar o chefe das tribos de Israel e lhe disse: foi isto que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Então, isso aqui é algo que nós devemos olhar e devemos também pautar a nossa decisão. Muitas vezes as pessoas, em meio às dificuldades, prometem muitas coisas. E aí, depois esquece das suas promessas, né? Então, nós devemos ser diligentes de cumprirmos com aquilo que nós prometemos. Então, se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deve voltar atrás em sua palavra e deve fazer exatamente aquilo que prometeu. Agora, se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento enquanto ainda estiver morando na casa do seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeção, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo do seu e o seu pai se recusá-la a deixá-la cumprir o voto ou promessa, todos os votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela cumprisse, né? Então, sobre a vida da mulher, havia sempre uma autoridade. Quando não tinha autoridade do pai, logo ela era casada e tinha autoridade do marido. Então, o mesmo processo em relação à moça solteira, que o pai poderia anular um juramento, um propósito que ela tivesse feito, um voto, e assim ela era desobrigada e perdoada daquele voto, também do marido. O marido podia consentir em fazer ela cumprir, né? Dizer, ok, tudo bem, pode cumprir o seu voto, como o marido podia se opor àquele voto que ela tinha feito, e aí ela era desobrigada por causa da oposição, né, do marido. Agora, se a mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos de promessa. Por quê? Sobre a mulher divorciada e sobre a viúva, não há uma autoridade masculina sobre ela, né? Então, ela era livre para fazer o seu voto e também para cumpri-la. Nada devia desobrigá-la daquele voto. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa e o marido ficar sabendo e não levantar objeção, os votos, as promessas que ela fizer, continuará a valer. Porém, se o marido se opor, tá aqui no versículo 12 do capítulo 30, ela está desobrigada, né? Então, aqui são
explicações a respeito de votos e promessas. Isso é uma lição para nós, né? Principalmente nós mulheres. Eu sou casada, então eu estou sob a autoridade do meu marido. Então, qualquer voto que eu for fazer, eu preciso da concordância dele, não é? Ele precisa saber que eu estou fazendo aquele voto. Afinal, nós somos uma só carne. Se eu for solteira, eu tenho uma autoridade sobre mim, eu estou debaixo de uma cobertura do meu pai, da minha mãe, né? Então eu devo fazê-lo ciência daquele meu propósito, né? Porque eles são espiritualmente uma cobertura sobre mim, né? Então Deus, ele trabalha muito com respeito à autoridade, e muitas vezes nesse mundo tão evoluído, neste mundo tão sem alianças, desproporcional, tão moderno, esquecemos de alguns princípios da palavra. Se você é solteiro, se você é solteira, há uma autoridade sobre você, seu pai e a sua mãe. Se você é casada, você tem o seu marido. Se você é casado, você deve estar em concordância com a sua esposa. Então vamos sempre lembrar disso, porque Deus, ele respeita as autoridades e ele vela que nós tenhamos esse comprometimento com as alianças que fazemos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, para honrar a Ti em todos os nossos dias. Queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.